Seja muito bem-vindo, você que está assistindo essa série de aulas com base no livro de Salmos. Essa série de aulas que tem como nome principal o Deus que nos ouve e nos ensina. E hoje vamos estudar com o tema o efeito da soberania de Deus. Quando se estuda o livro de Salmos, se vê um louvor às obras gloriosas realizadas por Deus. Os salmistas relatam as bênçãos mais pessoais que acontecem na vida do povo de Deus. É o louvor a um Deus que atua na recuperação da saúde do seu povo, que atua no prestígio do seu povo, que atua na prosperidade do seu povo. São pessoas com um coração que esbanja a gratidão pelo que Deus fez em suas vidas e demonstram fé. E essa fé faz com que eles cada vez mais se comprometam, cada vez mais sejam fiéis a esse Deus. Os salmos foram escritos para mostrar para o povo de Deus que a adoração é uma tarefa essencial na vida daquele que tem fé. Quando se ora com o coração de um adorador, nenhum objetivo pessoal é perseguido, por mais nobre que esse objetivo seja a nossos olhos. É um nível de pureza na oração do adorador que se assemelha ao que Jesus fala nos evangelhos sobre os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador ora a Deus buscando a sua presença em todas as áreas da sua vida. São suas preocupações, suas esperanças, seus desânimos, suas rebeliões, suas submissões, seus pedidos e seus louvores. É isso que vemos acontecer nos Salmos. Vemos pessoas que carregam consigo suas lutas, as lutas da vida, as suas feridas e as suas vitórias. E eles levam tudo isso para a presença de Deus. Eles buscam a presença de Deus na busca pela cura, busca pelo consolo, pela inspiração, para ter uma vida espiritual saudável e a força suficiente para alcançar a liberdade. No estudo do livro de Salmos, a gente está estudando o Salmo capítulo 2. E a gente viu ao longo desse estudo que os reis estavam buscando uma liberdade para se ver longe da presença de Deus. E Deus os adverte de forma convincente com a mensagem da sua soberania. A mensagem da soberania de Deus deve causar em nós o efeito de buscar por um profundo relacionamento com Ele. Por isso que ele fala em Salmo 2, versículo 10. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Davi começa falando que por causa da sua soberania, ou seja, por causa da soberania de Deus, que ele já tinha tratado nos versículos anteriores, que os reis, ou seja, todos aqueles que querem dar um grito de liberdade, de um relacionamento com Deus, que estão aprisionados por ter um relacionamento com Deus, Davi estava falando com eles que eles deveriam prestar atenção na soberania de Deus e isso deveria ajudá-los a serem prudentes. A palavra prudente vem de uma palavra hebraica que significa o ser prudente, ser cauteloso, compreender sabiamente. A primeira postura que todos nós que ouvimos a palavra de Deus é a gente ter prudência e cautela. Devemos buscar uma prudência ou uma cautela não em relação à mensagem em si, não em relação à palavra de Deus em si, mas como a gente vê no contexto desse salmo, é buscar uma compreensão sábia sobre como os nossos corações reagem à palavra de Deus.
Por diversas vezes, Deus fala nesse salmo, se olharmos a partir da interpretação vista pelos autores do Novo Testamento, que Deus está trazendo uma mensagem de salvação. Ele está querendo salvar esses reis. Só que essa mesma mensagem de salvação é a ruína para alguns. Os reis de Salmo 2, ao querer se ver longe desse contexto do reino de Israel, por terem seu coração endurecidos, eles demonstram que queriam se libertar de um relacionamento com Deus. E Davi chega para ele e fala, sejam prudentes. É como se ele dissesse, essa é a melhor escolha que vocês têm para as suas vidas? Vocês realmente querem se ver longe do reino de Deus? Isso é o melhor mesmo? Pensa direito. A sabedoria não está em você dizer que acredita na palavra de Deus, você carregar o seu livro, quer dizer, o livro da palavra de Deus, o livro, para cima e para baixo, ou você ter ela como uma forma decorativa na sua casa. A sabedoria está em tomar decisões de acordo com a palavra de Deus. Por isso que Deus clama, através de Davi, aceitem a advertência à autoridade da terra. A expressão aceitem a advertência vem de uma palavra hebraica que significa disciplinar, instruir, admoestar, castigar. Quando Deus nos chama para viver no seu reino, é porque Ele quer reinar, Ele quer ser o nosso rei. E no exercício do seu reino, ou seja, do seu governo, Ele vai disciplinar, Ele vai instruir, vai admoestar e também castigar. O processo da disciplina, da instrução, da admoestação e até mesmo do castigo a alguém causa dor. E Deus sabe disso. Mas Ele é capaz de fazer o que for necessário para o nosso bem. Tanto é que Ele enviou Jesus Cristo como Messias, esse ungido de Deus, o Filho de Deus que veio até a terra, para nos salvar. Veja a capacidade desse Deus que quer curar nossas feridas, que quer nos instruir, que quer nos levar para um caminho certo. O que é que Ele foi capaz de fazer por nós? Então, se for necessário dar um remédio com gosto ruim, Ele vai dar. Se for necessário dar uma disciplinada com uma varinha no bumbum, Ele vai dar. Se for necessário sentar para conversar, dialogar sobre o que deve ser feito ou não deve ser feito, Ele vai dialogar. A mensagem do Evangelho é uma escola para a vida. E é na palavra de Deus que encontramos a maneira certa de viver. Sabemos que Deus já estabeleceu a sua soberania. Ele é soberano. E Ele demonstra o seu amor por nós quando Ele nos chama para entrar em um acordo de paz com a soberania dEle. Devemos nos render, nos submeter completamente ao ungido de Deus. Jesus não é somente o Salvador escolhido por Deus, como Ele também é o legítimo Rei dos nossos corações, da nossa vida. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz: Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo, é necessário submetermos ao seu governo todos os dias. E o salmista, Davi, continua falando em Salmo 2, versículo 11: Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor.
Quando a gente se depara com um versículo como esse, com palavras tão desafiadoras como essas, afinal de contas, como a gente pode alinhar em nossas cabeças o adorar com temor e exultar, o que é uma expressão de alegria, com tremor? Como é que o temor pode ser uma expressão de adoração? Como é que você tremer diante de Deus pode ser uma expressão de alegria? Esses tipos de expressões, elas não foram incomuns ao longo da Bíblia. Por exemplo, Paulo fala sobre isso em Filipenses 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Paulo fala que uma pessoa que põe em prática a sua salvação, ele não faz isso de qualquer forma. Ele faz isso com temor e tremor. Em Apocalipse 19, versículo 5, a Bíblia diz: Então veio do trono uma voz, clamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. O servo de Deus conhece o poder da ira de Deus contra o pecado. Ele sabe que deve levar a vida cristã a sério e não de qualquer jeito. Ele sabe que a vida cristã ser levada a sério não é viver uma vida sem arrependimento dos pecados, não é viver uma vida sem submissão a Deus, não é viver uma vida sem entrega do seu coração à vontade de Deus, porque ele sabe que isso pode trazer uma consequência terrível para a sua vida. Por isso que o autor de Hebreus, ele fala em Hebreus 12, versículos 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O verdadeiro adorador, quando ouve esse tipo de mensagem, ele tem respeito para com Deus. Sabe que a sua vida, a vida cristã deve ser levada a sério. Um verdadeiro adorador, quando ouve esse tipo de mensagem, ele fica alegre, porque ele adora um Deus que tinha todos os motivos para derramar sua ira sobre si, sobre ele, por causa dos seus pecados, porque ele é um fogo consumidor, mas por causa dele ter ouvido a mensagem de Cristo, o fato dele ter sido prudente, ter ouvido as advertências de Cristo, ter ouvido as advertências de Deus, fez com que essa ira fosse desviada para Cristo. E isso fez com que também ele voltasse atrás em suas decisões e tomasse decisões corretas, vivesse uma vida da maneira certa de viver. Então, a ira de Deus é desviada sobre o pecador e vai para Cristo, Jesus na cruz. Então, isso é uma mensagem de alegria, quando ele consegue entender todo esse contexto na vida dele, atuando na vida dele. Em Mateus capítulo 28, versículo 8, fala: E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. O verdadeiro adorador, quando ouve a mensagem de Salmo 2, versículo 11, que fala: Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, ele adora Deus. Ele fica alegre porque ele entende o tamanho amor de Deus por nós. E essa alegria se mistura com o medo da ira depositada na morte de Cristo na cruz. E essa morte, quando a gente participa
dessa morte e ressurreição de Cristo, ela nos salva. Em Salmo capítulo 2, versículo 12, Davi continua falando: beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O ato de beijar alguém na Bíblia expressa muitas vezes a submissão de alguém para com outra pessoa. Por exemplo, em 1 Reis, versículo 19, versículo 18, a Bíblia diz: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Aqui nesse contexto é o contexto do profeta Elias. Ele estava passando por um momento difícil em seu ministério e ele tinha entrado em depressão. Diante de tantos desafios que ele estava passando, ele acabou se escondendo na caverna. E na caverna ele acaba conversando com Deus, orando a Deus. E Deus o alegra com essa mensagem, dizendo que em todo Israel haviam pessoas que se mantinham fiéis. E ele estava enfrentando tantos desafios que ele achava que praticamente era só ele quem tinha sobrado como fiel. Mas Deus o alegra falando que haviam pessoas em Israel, 7.000 pessoas, que não se curvaram a Baal e não o beijaram. Se não beijamos a mão do Filho de Deus, beijamos a mão de quem? Pense nisso. O que podemos ver é que Deus está nos chamando para usar as nossas cabeças para pensar nas nossas ações, tentar entender se temos sido arrogantes diante da soberania de Deus e se temos adorado o Filho de Deus, o ungido de Deus. Por isso que Paulo, quando ele fala sobre como ele olha para o Antigo Testamento, para os eventos que aconteceram no Antigo Testamento, ele fala em 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas aconteceram a eles como um exemplo e ficam escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Sabe, no fim das contas, vimos que esse salmo é um salmo messiânico, fala do Messias, fala no ungido de Deus. Vimos que os discípulos de Jesus, através do Espírito Santo, olharam para alguns versículos desse salmo e pregaram sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse salmo é muito mais do que uma advertência. É um chamado à confiança nos ensinos de Cristo, nos ensinos dos discípulos de Jesus, como revelação de Deus para nós hoje em dia. A mensagem da ira de Deus contra o pecado é uma realidade. Deus está chamando você a escolher se refugiar nele para fugir da ira de Deus, enquanto ainda há tempo. Por isso que Davi termina falando: como são felizes todos os que nele se refugiam. O que podemos aprender sobre oração quando lemos Salmo 2, versículo do 10 ao 12? Podemos aprender sobre o que precisamos ser prudentes. Muitas vezes a gente toma decisão sem calcular antes, a gente toma decisões sem buscar entender o que é que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Ou ainda, a gente acaba se revoltando contra algo que está nas Escrituras que a gente não quer se submeter. O que a gente pode aprender sobre oração, quando a gente lê esse salmo, é que Deus ele nos chama a orar sobre a prudência. Ore para que você seja prudente. Ore para que você possa tomar decisões, pensar nas decisões que você vai tomar. Usar do seu raciocínio para te levar a obedecer à vontade de Deus. Uma outra coisa que podemos
aprender nesse salmo sobre oração é sobre essas palavras: adorar a Deus, temer a Deus, tremer diante de Deus e sermos felizes ao mesmo tempo. Parece ser confuso quando se junta esses conceitos. Colocar esses conceitos juntos parece ser confusos. Bem, eles podem até não se encaixar em sua mente no momento. E por conta disso, Deus chama para que você possa orar a Ele. Para que você possa entender como a adoração é aliada do temor, que também é aliado do tremor, que também é aliado da alegria. Deus está nos ajudando a entender que a gente deve adorá-lo não do jeito que a gente quer, mas adorá-lo do jeito que ele quer. Então, se você se encontra num desafio dessa envergadura, de olhar para esses termos e não conseguir fazer um encaixe na sua cabeça, ore a Deus por isso. E por fim, aprendemos que em Deus encontramos refúgio. Para nos refugiarmos em Deus, precisamos ter muito respeito por quem Ele é e pelo que Ele é capaz de fazer. Então, ore a Deus para que você possa encontrar felicidade no refúgio, em um relacionamento com Deus, tendo respeito por quem Ele é e pelo que Ele é capaz de fazer. Espero ter lhe ajudado e lhe aguardo na próxima aula.